pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória Rodrigues e vamos lá multiplicar a matemática, com o assunto de hoje sendo como estudar para a primeira fase da UBMAP. Vamos então nesse vídeo entender um pouco sobre a estrutura da prova, sobre como estudar para ela e como se preparar também. Vamos então para o primeiro tópico. A prova ela é constituída de 20 questões objetivas que vão de A até E. Sabendo um pouco sobre a estrutura e sabendo também que ela é aplicada no período de 2 horas e meia, é interessante saber também a maior dúvida de todos os alunos. O que estudar para o UBMAP? Quais são os assuntos que caem na primeira fase? O que estudar então? A gente tem aqui alguns assuntos de exemplos para vocês. Algarismos, fração, geometria, gráficos, múltiplos e divisores, potências, raciocínio lógico, entre outros assuntos que estão disponíveis na grade curricular de vocês. Certo, a UBMAP ela nunca vai pegar um assunto que você já não tenha aprendido na escola. Ela sempre pega de acordo com o nível de vocês. Se vocês estão no primeiro, no segundo, no terceiro nível, ela sempre vai pegar o assunto de acordo com o nível de vocês. Um bom exemplo disso seria a geometria, o assunto geometria. O assunto geometria geralmente ele cai de acordo com a série. O pessoal que está na sexta e na sétima série vai ter uma geometria aplicada para essas séries iniciais, o que vai ser diferente para os próximos níveis. Quem está no nível 2 e nível 3 geralmente vai ter uma geometria um pouco mais aplicada. Então é mais ou menos assim que funciona o fluxo dos assuntos da UBMAP. Certo? Entendendo um pouco sobre o que cai e cada assunto desse, a gente consegue pensar como que a gente se prepara para esses assuntos. É uma série de coisas, é bem extenso, é bastante coisa para estudar, e é importante a gente sempre montar um cronograma, como que a gente se prepara, ter toda aquela maratona para a gente conseguir resolver então essas questões de maneira eficaz. Então, como se preparar? O principal é estudar todos os dias, manter uma rotina, criar uma rotina de estudo ali de 1 a 2 horas. Não precisa ser algo muito cansativo, estudar mais de 4 horas ou 5 horas. 30 minutos a 1 hora por dia que tu se dedicar a resolver algumas questões, de 5 a 10 questões, já é um baita estudo para conseguir entender um pouco sobre a argumentação que o UBMAP usa, sobre como se resolvem as questões e entre outras coisas. Lembrando que a primeira fase ela é constituída por questões um pouco mais curtas e não é necessário justificar nenhum raciocínio. Certo? Resolver provas antigas. Como eu comentei, resolver questões é crucial para entender a primeira fase da UBMAP. Então, eles disponibilizam um site, o site oficial da UBMAP, onde a gente tem as provas antigas e os gabaritos. Por lá é possível ver toda a resolução passo a passo das questões, o que vai ajudar a entender mais ou menos como a UBMAP quer que o raciocínio seja feito para resolver a questão. Então, aconselho muito que vocês estudem por lá e também através de outros livros que a UBMAP disponibiliza. Vamos para o último tópico e o mais importante. Praticar a interpretação de texto. A interpretação de texto é crucial para a gente conseguir resolver uma questão ou um problema matemático. Porque a gente precisa entender a linguagem matemática. A matemática ela tem a sua linguagem própria, tem alguns termos que são próprios da matemática, então é muito interessante a gente saber entender isso. E isso é uma série de vídeos que eu também vou trazer para vocês no canal, que é falar um pouco sobre a argumentação matemática, sobre a linguagem, sobre como a gente identifica alguns pontos, e a gente consegue ver que isso é muito importante. Isso pode ser praticado com leitura de livros, livros didáticos, qualquer tipo de livro também já ajuda. Então, a interpretação é muito importante. Então, fazendo um resumo de tudo que a gente viu aqui hoje, a gente viu que a estrutura da prova ela é feita em 20 questões, que a gente tem alguns assuntos para estudar, que não são poucos, e a gente sabe como se preparar. Com isso, eu vou trazer para vocês a resolução de uma questão de exemplo da primeira fase, para vocês entenderem um pouco melhor como funciona a resolução de uma questão e como a gente deve fazer. Então, pessoal, vamos lá resolver a nossa questão de exemplo da primeira fase da UBMAP. Lembrando que essa questão foi retirada diretamente do site da UBMAP de uma questão de uma prova anterior. Certo? Vamos ler então o enunciado. A figura abaixo é formada por 3 quadrados. A área do maior deles é 36 centímetros quadrados e a área do menor é 4 centímetros quadrados. Qual a área do terceiro quadrado? Certo, então a UBMAP ela disponibilizou aqui pra gente uma figura para a gente conseguir ter uma ideia melhor do que o problema está trazendo. Então, a nossa área do quadrado maior é 36 centímetros quadrados, a do nosso quadrado menor 4 centímetros quadrados,
E a do nosso quadrado médio aqui, a gente não tem, a gente quer saber qual é, certo? Então aqui a gente tem as nossas alternativas, então a alternativa A 8 centímetros quadrados, a nossa alternativa B 9 centímetros quadrados, a nossa alternativa C 12 centímetros quadrados, a nossa alternativa D dizendo então que é 16 centímetros quadrados e por fim a nossa alternativa E dizendo que é 25 centímetros quadrados. Então, essa é uma questão de geometria básica tirada do nível 1, ou seja, é uma questão mais de analisar o que está acontecendo aqui com esses quadrados, então o que a gente pode tirar de propriedade disso. Certo, vamos analisar então o primeiro quadrado, o quadrado de 36 centímetros. A gente vai ter ele aqui então. A gente sabe que um quadrado de 36 centímetros, ele é composto por lado 6. Isso a gente sabe porque a área vai ser igual ao lado vezes o lado. Se a gente tem uma área igual a 36 e é L vezes L, a gente sabe que o único resultado possível para 36 é 6 vezes 6. Então, a gente sabe que esse quadrado aqui, ele vai ter o lado 6, porque os lados do quadrado, eles são iguais. Certo? Aplicando essa mesma propriedade para o nosso quadrado de 4 centímetros quadrados, a gente vai ter ele aqui, e a gente sabe que o único resultado possível para a gente ter uma área onde é lado vezes lado e a nossa área é igual a 4, a gente sabe que o único resultado possível é o número 2, então é 2 vezes 2. Então a gente sabe que esse quadrado, ele é um quadrado de lado 2, certo? Somente aplicando essas propriedades matemáticas aqui, a gente já consegue observar nossa figura de maneira melhor. Então, colocando nossas informações, a gente sabe que aqui vai ter 2 e aqui vai ter 2. O que podemos observar na figura? A gente consegue observar que esse pedacinho aqui, ele vai ter 2. E que esse pedacinho aqui vai ter 4. Por quê? Porque a gente tem 2 centímetros aqui e a gente tem 6 centímetros aqui. Então, a gente sabe que o 6 menos o 2, que é esse lado aqui, a gente sabe que esse quadrado está pegando uma parte desse lado do quadrado, e a gente sabe exatamente que se a gente descontar esse lado desse quadrado, desse maior, a gente vai ter o lado do quadrado médio. Então, a gente vai ter 6 menos 2, que vai ser igual a 4 centímetros. Lembrando sempre de colocar a unidade de medida. Certo? Se a gente tem, então, que esse lado aqui vai ser 4, e esse lado aqui também vai ser 4, a gente sabe, então, pela propriedade dos quadrados, que a área vai ser igual a lado vezes lado, então que a nossa área vai ser igual a 4 vezes 4, que é igual a 16 centímetros quadrados. Então, a gente tem aqui o nosso resultado, sendo a letra D. Então, a gente sabe que o nosso quadrado médio, nosso terceiro quadrado, ele tem 16 centímetros quadrados de área, certo? Então, esse aqui foi um exemplo para vocês de uma questão da primeira fase da UBMAP. Espero ter ajudado a entender um pouco melhor como funciona. E eu vou seguir trazendo, então, algumas resoluções de mais algumas questões para retirar todas as dúvidas de vocês, certo? Até o próximo vídeo.